Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre os conceitos tão falados, mas tão mal conhecidos, sobre de direita e esquerda. Bem, direita e esquerda são ideologias políticas, fazem parte do espectro ideológico. Todo mundo tem uma ideologia política, mesmo que não saiba. Ou, em outras palavras, algumas pessoas têm consciência de sua ideologia e outras não, né? Então, se todo mundo tem uma ideologia política, esse negócio de acusar o outro de ideológico, você está agindo ideologicamente. Ora, quem não age ideologicamente? Só que a diferença está que alguns têm consciência da sua ideologia e outros que não têm consciência da sua ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias, valores que ajudam a pessoa a compreender o mundo e saber como agir no mundo. As ideologias alteram as prioridades dos problemas e a forma de como lidar com eles. Então, pense, por exemplo, no caso de uma ideologia que pensa no futuro e uma ideologia imediatista, né? Se uma pessoa tem uma visão de mundo imediatista, é aquela uma que temos que viver cada minuto como se fosse o último, né? Isso é uma forma ideológica de ver o mundo. Então a pessoa ela gasta todo o salário dela, né, gasta mais do que recebe, fica toda endividada. Isso é porque tem uma ideologia imediatista oculta aí. Enquanto outras pessoas têm uma ideologia de longo prazo, né, pensar ao longo prazo, o que eu quero para o meu futuro, tentar construir passo a passo para conseguir chegar mais longe. E daí a pessoa é um poupador ou entra para fazer um curso superior, que tem um planejamento, né, de longo prazo. E o efeito da neutralidade, né? A pessoa, a, a neutralidade, né? A ideia da neutralidade, não querer se posicionar ou exprimir sua ideologia, sua ação orientada pela ideologia, né? Tem como consequência favorecer o mais forte. Sobre os famosos conceitos de direita e esquerda, né? Qual que é a origem desses conceitos? Eles têm origem na Revolução Francesa, né? Entre os revolucionários que queriam mudanças intensas, rápidas, profundas, eles se sentavam na Assembleia para tomar as decisões do lado esquerdo, enquanto aqueles que não queriam que as coisas fossem tão rápido, nem tão radical nas mudanças, sentavam-se do lado direito. Então, originalmente tinha a ver com essa ideia, né, da velocidade de mudanças, né? Então, pessoas que querem mudar, né, tinha essa lógica de associar a mudança, né, com a esquerda e a continuidade ou conservadorismo com a direita. Originalmente. É até possível usar esses conceitos nesse sentido, mas não é o sentido que é mais utilizado no mundo político. No senso comum, há alguns erros ao tentar definir direita e esquerda, como pensar na esquerda como sinônimo de socialismo, comunismo, o que não é verdade, né? Todo comunista e todo socialista é esquerdista, né? Mas nem toda pessoa que pode ser classificada como tendo uma inclinação para a esquerda é socialista, né? Aí dentro dessas outras ideologias de esquerda que não são socialistas, a gente tem a social-democracia, social-desenvolvimentismo, trabalhismo, né? Entre outras. E também um outro erro que tem no senso comum sobre direita e esquerda é a ideia de que a esquerda gosta de Estado máximo e a direita Estado mínimo, né? Que também é uma bobagem, né? Você olha, por exemplo, o caso do nazismo. O nazismo é uma ideologia de extrema direita em que o Estado era máximo, interferia em todos os aspectos da vida, era uma interferência total, por isso que também é chamado de totalitarismo pela Hannah Arendt. Então, qual é o critério para saber o que é esquerda e o que é direita, né? O critério é traçado pelo grande filósofo e cientista político Norberto Bobbio, né? Segundo Bobbio, qual que é o critério, né, para você saber se é direita ou esquerda? É o posicionamento diante do fenômeno da desigualdade, né? Por que tem pessoas tão ricas e outras tão pobres?
A direita, a perspectiva de direita, vai dizer que a desigualdade é natural, né? É natural, né, que as pessoas... É natural que existam poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres, porque são poucas as pessoas que são dedicadas, trabalhadoras, que planejam a sua vida, né, que se esforçam, e são muitos os preguiçosos, o que leva as coisas para a barriga, vive de imediatismo, etc, etc. Então, a desigualdade ela é natural. A desigualdade na riqueza é um reflexo na desigualdade do comportamento humano, da personalidade, do caráter, né, etc. Já a esquerda vai dizer que a desigualdade ela não é natural, né? O status quo, essa divisão, né, entre classes sociais, entre essa hierarquia social, né, ela não é natural. São outros fenômenos aí que fazem com que ocorra, né, que poucos sejam ricos e muitos sejam pobres, né? Pega na história do Brasil, por exemplo, o fenômeno da escravidão, né? Uma pessoa, um branco, tinha toda a riqueza acumulada por 1.000 trabalhadores negros. Então, a desigualdade nas riquezas, ela não é um reflexo da desigualdade da personalidade humana, mas das relações sociais, da exploração, de outros fenômenos, né? Então, para a direita, né, se a desigualdade é natural, a consequência lógica é que não se deve combater a desigualdade social. Então, combater a desigualdade, combater a pobreza, combater a concentração de renda, né, isso não está na pauta de alguém de direita, né, de alguém da perspectiva de direita, né? Pobreza, concentração de renda e desigualdade social, isso não é uma prioridade, né? Porque sempre existiu pobreza e sempre vai existir. Então não adianta tentar combater pobreza, porque seria enxugar o gelo, né? Já para a esquerda, né, a desigualdade não é natural, e se ela não é natural, a desigualdade ela é socialmente construída. Se ela é socialmente construída, ela pode ser socialmente desconstruída, né, e ser reconstruída uma coisa mais justa, né? Então dá para combater pobreza, né? Dá para combater a pobreza, dá para combater a desigualdade, porque se a desigualdade fosse tão natural assim, né, não haveria diferença entre as sociedades, né? Então, por exemplo, você pega uma sociedade como lá, os países da Escandinávia, Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca, né, a desigualdade lá não é tão grande, né? Mas daí você vai olhar lá, não teve fenômeno da escravidão, não teve 350 anos de escravidão, né? É diferente, as relações sociais, a história das relações sociais nesses países são diferentes, então tem, né, vai nesse sentido. E aqui, né, além da direita clássica e da esquerda clássica, você tem a extrema direita e a extrema esquerda. E qual que é a diferença entre uma direita clássica e uma direita normal, digamos assim, e uma extrema direita? E uma esquerda, né, clássica, e uma extrema esquerda, né? A diferença entre a normalidade e o extremismo está no uso da violência, né, da ditadura. Então, uma perspectiva de que pobres devem ser mantidos pobres e ricos devem ser mantidos ricos, mesmo que para isso a gente tenha que usar a opressão, a restrição da autoridade, a restrição da liberdade e instalar uma ditadura para manter essa diferença, né, isso daí é a extrema-direita. Então, quando, né, a desigualdade deve ser mantida mesmo com base no uso da força, da violência, da truculência, né, etc., então você tem uma extrema-direita. A extrema-esquerda também, né, ela se parece em relação aos métodos com a extrema-direita, né? O Bob vai dizer que a extrema-direita e a extrema-esquerda elas se parecem quanto aos métodos, que é a ideia de que a desigualdade de renda, né, a desigualdade de riqueza, ela deve ser combatida, né, na porrada, na violência mesmo, no tiro, porrada e bomba. Então, você tem um latifundiário aí você tem 1.000 pessoas que não tem nada de terra e gostaria de trabalhar, e tem um latifundiário que é dono de
uma imensidão de terra, aí, sei lá, 100 mil hectares de terra improdutivo. Ele não vai abrir mão da sua terra espontaneamente, né? Realmente, vocês têm razão, né? Eu não tenho direito de ter tanta terra e vocês não ter nada, então eu vou dividir com vocês. Não, a ideia é, né, numa lógica de extrema esquerda, então pegar em arma e vamos dar um fim nele e tomar a terra na força, né? Vamos tomar o governo na força, nem que tem que instalar uma ditadura aí nesse negócio para redistribuir a renda, né? Então, a extrema esquerda, né, se parece com a extrema direita quanto aos métodos, o uso da violência, da truculência, da ditadura, etc, né? Então, lá na extrema direita a gente tem fenômenos como o fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler, e na extrema esquerda a gente tem lá o Stalin na União Soviética, o Mao Tse-tung na China, né? Tem esses exemplos. A direita, né, o nome que a gente dá, e esquerda, é o nome que a gente dá para um combo, para um grande espectro, um grande conjunto de outras ideologias que estão dentro dela, né? Então, pega dentro da direita. Dentro da direita você tem ideologias como liberalismo, conservadorismo, neoliberalismo, reacionarismo, fascismo e nazismo. Então, são um monte, né? Então, liberalismo é uma ideologia de direita. O conservadorismo é uma ideologia de direita, o neoliberalismo, o reacionarismo, né? Então essas daqui que eu estou falando são todas ideologias de direita, porque elas não se preocupam com a pobreza, não se preocupam com a desigualdade, não se preocupam com a concentração de renda e riqueza, né? Já entre as ideologias de esquerda, né, a gente tem o comunismo, o socialismo, o anarquismo, a social-democracia, o trabalhismo e polemicamente, algumas variedades de desenvolvimentismo. É interessante notar, né, que a questão da pauta moral, né, essa ideia de pensar, gosta de maconha da esquerda contra maconha de direita, né, não é bem assim que funciona, né, ou a favor do aborto é da esquerda, contra o aborto de direita, não sei mais o que, das armas, contra o uso de armas é de esquerda, a favor da liberação das armas de direita. Não é bem assim, né, a gente tem, por exemplo, voltando aqui no slide, né, o liberalismo e o conservadorismo são ideologias de direita. Por quê? Porque tanto o liberalismo está pouco se lixando para a questão da concentração de riqueza, desigualdade social, pobreza, etc., quanto o conservadorismo. Essas duas ideologias não estão na prioridade delas, por isso que elas são de direita. Mas isso porque o critério é um critério de riqueza econômico, né? Agora, quando você vai para a pauta moral, essas duas ideologias de direita, elas são diferentes. Na pauta moral, digamos que o liberalismo parece um pouquinho com o que a gente imagina, né, que seria a pauta moral da esquerda. Então, por exemplo, o liberal, né, ele e também o contrário, né? A gente pensar que a esquerda ela é revolucionária na pauta moral, não, né? A esquerda tradicionalmente ela tinha uma pauta moral muito conservadora, né? A esquerda até anos 90, né, ou seja, até um passado recente aqui, era extremamente homofóbica, o racismo não estava na pauta de prioridades da esquerda, né, nem o machismo, o combate ao machismo, patriarcado, misoginia, combate a essas coisas não estava na pauta da esquerda. Foram pautas que foram adotadas pela esquerda depois que a União Soviética colapsou e o socialismo não deu certo lá para aquelas bandas, né, daí eles precisavam, não deu certo, a gente precisa incluir novas pautas, daí que foi trazido essas pautas, mas originalmente, né, tradicionalmente, tem até o caso de um historiador chamado James Green, que ele vai contar o caso de alguém que queria militar pelo socialismo e pelo comunismo, né, que era o Herbert Daniel. Tem um livro, né, tem podcasts falando, né, no qual o James Green dá entrevista falando sobre o caso do Herbert Daniel, que é muito interessante, né, que era um cara que queria ser socialista, queria ser comunista, né, defender essas pautas e combater
a desigualdade social e combater a ditadura militar, mas que foi enxotado dos movimentos socialistas, comunistas, né, por ser gay, né? Era impensável, né? Como assim, né? Revolucionário é macho, né? É hétero, né? A gente não quer um afeminado na gente, né? Cai fora, né? Some daqui. Então era também, ou seja, a esquerda também era muito homofóbica no passado, né? Então, mas vou retornando ali, né, sobre a pauta moral, né, sobre um exemplo que é muito interessante a gente pensar é a ideologia do liberalismo, né? O liberalismo, a pauta moral do liberalismo, que é uma ideologia de direita, ela se parece um pouco com alguns dos valores da atual esquerda, assim, mais, né, com a esquerda assim hegemônica, o mainstream, né? Então, o liberalismo tem a ideia de que o principal valor humano, o principal princípio que deve guiar as relações sociais é a liberdade. Então, todo ser humano ele deve ser livre. Aí é uma liberdade com responsabilidade, óbvio, mas qual o limite da liberdade? Você tem a liberdade de você fazer o que você quiser, desde que isso não ameace a vida da outra pessoa ou a propriedade da outra pessoa. Então esse é o critério. Eu tenho direito à liberdade, desde que não me ameace a vida de outra pessoa e não ameace a propriedade da outra pessoa. Então, sei lá, suponhamos, na visão do liberalismo, uma pessoa pode ser prostituta ou prostituto? Pode ser. Tá ameaçando a vida de alguém? Tá matando alguém? Não, não tá matando ninguém. Então, tá ameaçando a propriedade, tá roubando? Não. Então, ela pode. Na visão do liberal, uma pessoa ela tem o direito de usar maconha? Tem os direitos. Ela tá ameaçando a vida de outras pessoas? Não. Ela tá roubando a propriedade de outras pessoas? Não. Então, ela tem o direito. Para o liberal, uma pessoa pode ter armas? Tá? Uma pessoa pode ter armas desde que seja apenas para autodefesa. Não há problemas para um liberal ter armas, desde que você não saia armado na rua aí para coisa. Mas digamos que você tem uma fazenda, um sítio, e você tem uma arma para a questão de autodefesa. Na visão do liberal, sim, você pode ter uma arma, você tem a liberdade de ter uma arma, desde que você não tenha ela para ser algo ofensiva, a iniciativa de tentar matar outras pessoas, você pode usar só pela questão de autodefesa, né? Entre outras, né? Questão de identidade de gênero, se uma pessoa quer fazer uma mudança de sexo, uma cirurgia de mudança de sexo e quer ter na identidade que o novo gênero, né, o gênero depois da cirurgia, né, ele pode. Isso está ameaçando a vida de alguém? Está ameaçando a propriedade de alguém? Não, então pode. Então quer dizer que a pessoa pode, ela tem a liberdade para fazer isso. Então olha que, né, entre as ideologias da direita, né, o liberalismo tem uma pauta moral bem flexível, digamos assim, né? E dentre os personagens da ficção, né, acho que uma das liberais convictas e assumidas mais famosas é a que está aí na figura que é a Lisa Simpson, né? Ela é uma liberal convicta. E aqui, só para encerrar e fazer uma provocação, né, sobre a questão lá do critério que diferencia direita e esquerda, que é se a desigualdade é natural ou se a desigualdade social, o combate à desigualdade deve ser uma prioridade, né? Aqui eu trago o nível de concentração de renda, né, por índice de Gini de alguns países selecionados, né? Esse índice aí quer dizer quanto por cento da riqueza está na mão da elite, né? Lá do topo da pirâmide, né? Daquela pontinha mais rica da pirâmide, né? Então, no Brasil, Chile, Paraguai, cerca de 46%, ou seja, de cada 100 reais, 46 está lá na ponta, né? No topo da pirâmide. Em países, né, a Suécia, né, Suíça, Finlândia, né, os países desenvolvidos, né, é menos concentrada essa riqueza, né? É bem menos concentrada essa riqueza, né? Então,
Digamos que o Brasil já chegou a ser o 8º país mais rico do mundo, mas não é o 8º melhor país para se viver, porque toda a riqueza que é produzida no Brasil, a maior parte da riqueza está hiper concentrada na mão de uma meia dúzia lá, né? As 6 pessoas mais ricas, né? Dá até para dizer os nomes dela lá, aquele banqueiro Safra, o Eduardo Saverin, 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pessoas mais ricas no Brasil têm a mesma riqueza equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres no Brasil, né? Então por aí a gente tem ideia de como que a riqueza é concentrada, né? E também trago aí para refletir se a nossa situação aqui no Brasil, né, a desigualdade, ela é uma prioridade ou ela não é uma prioridade. Beleza? Para vocês refletirem aí. E eu acho que por esse último slide vocês já descobrem qual é a minha inclinação ideológica. Beleza? Falou, gente. Até a próxima.